Olá, boa noite. Podcast Guaratiba hoje traz um convidado pré-candidato a deputado federal pelo partido PRD, Gustavo Magnata. Gustavo, se apresenta para nós, por favor. Fala um pouquinho sobre você. Oi, boa noite, Luciane. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gustavo Magnata iniciou a campanha em 2024 a candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. Sou nascido e criado dentro de Guaratiba, tenho 32 anos aqui dentro de Guaratiba. Gustavo Magnata, uma pessoa humilde, uma pessoa temente a Deus, um homem de família, e que estou aqui hoje para poder, com toda a honra, que eu venho aqui hoje apresentar esse podcast para a gente falar sobre as dificuldades que tem dentro da nossa região, a dificuldade que Guaratiba enfrenta em relação à política. Estou com meu amigo Fábio, meu parceiro, uma honra estar com ele aqui, uma honra estar debatendo com ele nossos problemas aqui dentro de Guaratiba. Vamos falar um pouquinho, Fábio, vamos para cima. Boa noite, Luciane. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos vocês. Eu acho que assim, o trabalho que o podcast Guaratiba vem fazendo é um trabalho de muita importância e relevância. E acredito que a população ela precisa acompanhar, ela precisa interagir mais. Eu quero dizer para vocês que muitos dos vídeos que eu posto é para que as pessoas possam entender. Hoje, Guaratiba é a maior válvula de escape de dinheiro público de todo o município do Rio de Janeiro. As maiores verbas que sumiram dos cofres públicos foram destinadas para Guaratiba. Olha o caso do Jardim Maravilha, 300 milhões da SEDAI nunca apareceu. Aí depois veio mais 40 milhões para a UPA de Guaratiba, desapareceu. Próximo da eleição agora, o que a gente mais vê, eu denunciei agora recentemente, que estão criando secretarias para nomear cabos eleitorais já avisando a eleição 2026. E eu já falei aqui uma vez que a eleição no Brasil ela é fraudada. Como? Ela não é fraudada porque fraudaram as urnas. Ela é fraudada na organização da urna. Uma coisa que a gente precisa acabar no Brasil, e as pessoas precisam tomar consciência disso, é acabar com dinheiro físico. Porque o dinheiro físico é quem abastece a política brasileira e a corrupção. Sim. Sem o dinheiro físico, a Polícia Federal, tá, ela vai conseguir monitorar todo mundo que está movimentando dinheiro nas suas contas. E aí o magnata que é empresário, que usa a sua conta para um dinheiro lícito, ele vai conseguir fazer a sua movimentação tranquila. Agora, quem usa dinheiro público para compra de votos, para compra de boca de urna, para compra de candidatos, para compra de assessores, para qualquer tipo de coisa, isso vai ter fim. Então, eu acredito que o Brasil precisa começar a pensar no fim do dinheiro físico. É a única forma de acabar com as malas de dinheiro que estão aí viajando por dentro de avião, passando fora de raio-x, que estão escondidos em cisterna, que estão escondidos em casa de campo, que estão escondidos em N locais. Dá-se um prazo, acaba-se com o dinheiro físico e você tira o poder das mãos de quem usa a política pública, que deveria servir ao cidadão, mas eles infelizmente estão fazendo servir a si próprio com esse dinheiro público. Então, é o caminho. Eu acredito que esse é o caminho para a gente começar a elaborar uma política pública com a participação da sociedade civil de forma séria. E sempre é importante frisar, né, a importância do voto, o cidadão ter a consciência do voto, ter a consciência do que ele... Eu sempre falo isso, você vai se vender hoje, não importa por quanto. Esse o quanto você vai se vender hoje vai te custar muito tempo da sua vida. Nós temos candidatos no poder hoje que já estão no seu 6º mandato. E a gente vê que a política pública de Guaratiba, eu, por exemplo, moro aqui há 28 anos, eu vejo que continua a mesma coisa. São cartas marcadas, figurinha marcada. A gente não vê mudança. E quando alguém tenta entrar, furar esse circo deles... Um ciclo vicioso, né? De querer penetrar ali, opa! Monopólio deles. Você acende um alerta, que aí começa o bombardeio. Um vai inventar que você roubou isso, roubou aquilo outro, você às vezes nem fez.
o parente teu fez, mas vai cair na tua conta. Porque eles vão procurar até cair na tua conta. Assim, falando assim, abertamente, política, falar em relação a Guaratiba. Guaratiba é uma das maiores áreas territoriais do município do Rio de Janeiro. Se não a segunda, eu acho que a primeira vem em Campo Grande. Que assim, que tem o pior índice de desenvolvimento humano desde 2000. Fica no ranking lá, quase na lanterna em relação 0,74. Em relação a índice de desenvolvimento humano. Por quê? Guaratiba, até, se eu não me engano, a última eleição teve 112 mil votantes, correto? 112 mil votantes. Guaratiba não tem um candidato seu, eleito aqui, oriundo, nascido e criado, que sabe a dificuldade, sabe do problema que enfrenta em relação ao descaso público que se aplica aqui. Tanto pelo lado do município, tanto pelo lado do governo, tanto pelo lado do Estado. Um descaso na saúde, um descaso na educação, um descaso no saneamento básico, um descaso em tudo. Então, assim, minha política, bem aberta, sim, eu sei que igual a dona Luciane acabou de falar. Em relação ao monopólio, eu acho assim que o povo tem que acordar, eu acho que esse monopólio ele tem que ser quebrado, e o povo precisa dar um voto de confiança para quem é daqui da área, para quem conhece as dificuldades daqui, para depois ter aonde cobrar. Porque assim, 112 mil votos, aqui não tem um deputado estadual, não tem um deputado federal, não tem um vereador que olhe pela nossa área, que traga esse recurso que cobra diretamente ao prefeito. Que a responsabilidade de um vereador é cobrar e fiscalizar as obras da prefeitura em relação ao seu município. É o que eu falo, se aqui tivesse, se o povo votasse com consciência, com sabedoria, mesmo que não vou falar que seja correto, que ele pode votar lá e a pessoa errar e sair, beleza, mas o cara tem onde cobrar. Tem que dar um voto de confiança para uma pessoa nova, uma política nova, se aplicar uma política nova fica dentro de Guaratiba, porque não tem essa representatividade aqui dentro. Então, assim, se falar de saúde, se for pra rua, fazer uma pesquisa, que eu acho que aqui em Guaratiba nunca teve, uma pesquisa na rua, se o pessoal está satisfeito com saúde, se o pessoal está satisfeito com saneamento básico, se o pessoal está satisfeito com urbanização, é só enganação. Eu vejo uma coisa aqui dentro de Guaratiba, por anos se aplicam a máquina pública, a politicagem. As pessoas usam a máquina pública aqui dentro de Guaratiba, que eu vou citar aqui como Colube, como Rio Luz, como Vacol, que é a representante do esgoto, usam a máquina pública para fazer política e homenagear seus políticos. Assim, e eu acho isso errado, o povo tem que acordar. Não é a pessoa botar uma cap lá na sua rua e cobrar para você a sua rua que está com buraco. Porque todos, vou deixar bem claro assim, dona Luciane, todos que levantaram essa bandeira política pelo povo e que cobraram e que bateram no prefeito, que bateram no Estado e que bateram não vou citar nome, no representante do município. Representante do município aqui, o que mais tirou voto daqui de Guaratiba. Eu não vou falar nomes, mas que tirou voto aqui, que representa aqui. Porque se for o cara que teve mais votos aqui, é o cara que a população acredita nele, que vai trazer melhoria e recursos para cá. Então, assim, o povo tem que acordar, tem que pensar no voto corretamente, o povo tem que sair para a rua e tem que filmar a buraqueira que tá, o esgoto que passa. Eu vou dar um exemplo aqui, Reta da Pedra, Estrada da Pedra. Teve uma obra na eleição passada que só foi feito a metade da via. Eu nunca vi na minha vida uma licitação que é aberta e que é aprovada e que se faça uma metade. A outra metade, cadê o recurso? Tá no bolso de alguém. Tá no bolso de alguém. Então, assim, se foi aberta uma licitação para uma urbanização, Estrada da Pedra, se pegar aqui a Reta da Pedra, que se dá o nome, é uma área de comércio do início ao fim, onde eu tenho meu restaurante ali, onde eu tenho minha distribuidora ali, onde eu tenho meu comércio. Do início ao fim é comércio, são comerciantes que paga seu imposto certo, que paga a luz, porque tem uma cobrança severa ali em relação à cobrança de luz. Né? E assim, e que até erro meu mesmo, não ter uma paralisação quando a obra parou na metade, que do Valão para lá foi urbanizado, as pessoas se beneficiaram. Um comércio sim, outra parte não. Como que a prefeitura faz a obra pela metade? As ruas de dentro da reta não tem saneamento básico, só foram feitas na metade. Então, assim, é feito as coisas parceladas por política. Cada ano, cada eleição faz um pouquinho. Então, assim, se as pessoas não cobrarem, se ficar esperando você ir lá e reclamar e esperar a politicagem que se existe, vou ligar para um assessor aqui para poder consertar minha luz. Não, mano. É obrigação. É um direito do cidadão, um 746 deveria atender você pelo protocolo, pelo teu celular, pô. Você pode fazer o pedido. Mas, infelizmente, como é que funciona assim? Não, infelizmente, como é que funciona a política de Guaratiba? Eles montaram essas famosas gerência executiva local para apadrinhar seus puxa-saco. Essa que é a grande verdade. E aí, você, cidadão, faz lá a solicitação pelo 746. Um 746, em vez de informar a você,
ele informa a gerência executiva local que ele vai fazer o reparo da lâmpada lá naquela determinada região. Aí você, que foi o pedinte, não sabe de nada. E a gerência executiva local usa o teu pedido para vir tirar foto e agradecer o candidato dele por estar entregando um serviço que é teu direito de cidadão. E quando atende, né? E que não deveria ter pedido ter nada de agradecimento, porque nós pagamos impostos. As pessoas têm que se conscientizar que nós pagamos impostos. Isso é um direito nosso. Luciane, eles têm que vir consertar. Ponto. Luciane, a taxa de iluminação pública da prefeitura desde fevereiro subiu 130%. Aí, eu vou aproveitar esse ponto para citar um ponto que você havia dito, que o erro foi seu de não ter havido uma cobrança, a paralisação, para que vocês pudessem cobrar lá, para que as obras pudessem continuar. Eu vou falar para Guaratiba de uma forma geral. Um exemplo aqui, tá? Mas um exemplo que foi a curto prazo e para vocês verem o poder que a manifestação popular traz para o povo. Ele não traz poder ao político. Hoje a gente tem as redes sociais. Guaratiba talvez hoje seja a maior válvula de escape e desvio de verba pública. Isso é dado pelo desenvolvimento, que é quase nada, né? É um dos piores. Serginho Meneghelli ele é ex-prefeito de Colatina, em Minas Gerais. E ele é um cara que ele não usou benefício nenhum próprio para si. É um cara que final de semana, nas folgas dele, estava plantando jardim na cidade, andava de bicicleta, não usava carro público. E ele disse bem alto e em bom som: só existe um prefeito corrupto quando tem uma Câmara omissa. E o que a gente mais viu hoje, nos últimos tempos, no Rio de Janeiro, foi desvio de verba pública. Em 2023, a gente teve os 2 maiores escândalos na Câmara Municipal. Foi lá aquele bônus fantasma, né? Onde assessores de vereadores ganhavam mais dinheiro do que o próprio vereador em bonificações. É complicado, né? Autorizado por quem? Pelo presidente da Câmara. Aí veio o aluguel de carro blindado. Um vereador começou a montar empresa para alugar carro para o outro. Eu comprava um carro, montava uma empresa, te alugava. Você comprava um carro, montava uma empresa e me alugava. E a gente começou a fazer a transição ali, a troca entre eu e você. E quando você faz isso, você deixa de movimentar a empresa privada de um empresário sério que está há anos lutando de forma honesta para sobreviver no Rio de Janeiro. E aí vem a questão que eu ia citar. O Eduardo Paes, quando ele fez aliança com o Washington Reis para vir lá a irmã do Washington Reis como vice dele, ele fez uma publicação na rede social. Mas ele tomou tanta porrada, que ele apagou a publicação. E quem quiser pode entrar aí no Instagram do Washington Reis para vocês verem a publicação do primeiro anúncio de parceria entre os dois. Tomaram porrada, mas de tudo que foi jeito. Eduardo Paes apagou a publicação do Instagram dele. Apagou, não existe mais. E agora, recentemente, ontem, pastor Marcos Alves, empresário aqui da região de Guaratiba, 600 funcionários, foi oprimido pela Guarda Municipal, porque a rua é uma rua secundária, sem qualquer movimentação, a não ser de moradores que ali estavam. E aí os carros dos associados que vinham para fazer manutenção, pessoa que vinha para assinar seguro, documentação, qualquer tipo de coisa, ficava na rua e a guarda foi multada. Pastor Marcos fez um vídeo. Virou até uma briga pessoal entre o pastor. Jogou na rede social. Ele com um monte de funcionário. Irmão, no dia seguinte, o Eduardo Cavalieri estava lá. Eu vi. O povo não conhece, o povo não sabe a força que ele tem. E Guaratiba inteiro precisa parar. A gente precisa fazer uma paralisação em Guaratiba. E essa é a época. Por quê? Eduardo Paes fez uma postagem no Instagram dele anunciando obra no Jardim Maravilha que nunca aconteceu. Não tem obra no Jardim Maravilha. Mas as pessoas que estão lá no Instagram dele
acha que aquela obra está acontecendo. Então é muito importante que a população vá lá e desminta o político quando ele conta uma mentira lá na sua publicação. E a gente precisa parar por causa de UPA, a gente precisa parar por causa de falta de infraestrutura, a gente precisa parar por nomeações políticas de pessoas que se vendem, cabos eleitorais que antes eram pitbull, se jogavam na frente do BRT dizendo que amava Guaratiba, e hoje são verdadeiros pitbulls que viraram Lesse. Essa que é a grande verdade. Então, o mal de Guaratiba é esse. E assim, exatamente nos meus vídeos aqui que eu posto... São domesticados, né? Essa cobrança severa em relação a isso é que as pessoas se conscientizem em relação à cobrança. Eu converso com pessoas que falam, não, eu vou postar um vídeo aqui, eu vou reclamar, não vai adiantar de nada. Ele não tem a noção do que faz uma diferença tremenda, porque isso incomoda, isso traz visibilidade. E todos que fizeram isso, você sabe muito bem, não vou citar nomes aqui, mas todos que fizeram isso e cobraram em prol do povo aqui em Guaratiba, sendo bem claro, falando para a câmera, todos que levantaram essa bandeira em prol do povo, que cobrou pelo povo, teve essa bandeira abaixada, e posso dizer, no português bem claro, a sua bandeira comprada. Todos que bateram no prefeito, todos que bateram no representante aqui, passou pro lado do representante. Então, assim, as pessoas têm que ver, as pessoas têm que cobrar, não vai ter como eles comprar todo mundo. Se todo mundo criticar e questionar o descaso público que existe aqui, pessoa que vive numa rua sem saneamento, numa rua que alaga, como é no Maravilha lá, que eles botam em pauta, construir água irregular. Não, isso aí é uma mentirada. Isso aí era pra ter visto quando começou, não agora. Então, assim, eu acredito que o povo tem que cobrar severamente seus políticos e votar de maneira coerente, pesquisar e de maneira certa, e dar voto a quem ele pode ir lá e cobrar depois esse voto. Tem que acabar com essa politicagem aqui dentro de Guaratiba, tem que acabar com essa politicagem em relação à máquina pública, porque isso é obrigação, deixo claro para todo mundo, é obrigação a Colube recolher o seu lixo, porque é um órgão público e é pago e custeado com o imposto da população. É ilusão falar que o cara acendeu sua luz, isso é uma mentira, porque você paga, se você olhar na sua conta de luz, se você não sabe, tá lá, contribuição municipal de luz pública. Todo mundo que paga a sua conta de luz, você paga uma taxa para sua iluminação, então é sua obrigação a te atender. E se você fizer o pedido, o número de cada órgão depois aqui debaixo do podcast, vai ficar embaixo aqui do podcast, para quem poder querer ligar ou cobrar. É obrigação pública, é o desentupimento do esgoto, a Vacol que é responsável, é obrigação, então o povo tem que entender isso. Todos que levantaram essa bandeira, que foram gravar por politicagem, que bateu no prefeito, que bateu no deputado estadual, que bateu no vereador, que bateu no responsável público, teve a sua voz calada e hoje em dia trabalha para a pessoa que levantou batendo. Então eu não entendo isso. Não, discordo. Não teve sua voz calada, não. Continua latindo. Continua latindo, mas agora para ganhar cada vez mais. É complicado. Olha os áudios vazados aí recentemente que a gente compartilhou. Aí a pessoa vai bater latinha, vai bater canecão, vai fazer manifestação. Infelizmente, e essa é a pergunta que eu vou te fazer. Como acabar com isso em Guaratiba? A Conlurb contratou 581 garis pro município inteiro, seja bem claro. Desses 581 garis, digamos que 30 estão aqui em Guaratiba. Vou fazer uma conta assim, bem razoável. 30. O que você viu de diferente em Guaratiba? Nada. 581 nomeações, contratações, que foram cargos políticos. Tem diversas denúncias chegando todos os dias. Tem gerente da Conlurb que tem 2 filhos. Os 2 passaram em processo seletivo. Os 2 filhos do cara que é gerente. O cara já é gerente. Gerente é nomeação direta. Gerente é nomeação direta. 2 filhos passaram na entrevista para a Conlurb. Como acabar com isso em Guaratiba? Como que a gente dá um fim nessas coisas em Guaratiba? Acho que isso é um problema do nosso país, né? O nepotismo é um problema crônico do nosso país. Eu tenho um cargo público e vou nomear a minha família todinha para aquele cargo, para ser meus assessores também. O nepotismo no nosso país é complicado e é crime. E ele pode ser até indireto, né? Porque às vezes você está lá na esfera federal, mas você fecha uma aliança com o governador e ao invés de você nomear na República Federativa, você nomeia por baixo ali na governança de um estado, no município. Para você ver que a maracutaia sempre tem um jeitinho, ela sempre vai encontrar uma brecha para entrar. Para quem é mau caráter, é claro, né? Não estou dizendo que todos os políticos sejam. Eu tenho certeza que muitos ainda se salvam, né? Muitos ou poucos, sei lá.
Tá de complicado, Eu acho né? que bem pouco, Bem né? pouco, bem pouco. Atualmente, bem pouco. Eu acho que, vamos lá, se procurar num palheiro, tem que achar uma agulha ali. Então, olha, sempre vão achar um meio de burlar, de entrar, de passar para poder ganhar alguma coisa. E eu vou te falar uma coisa, quando você, pelo meio, outro meio não diretamente empregando o meu parente, eu vou perder alguma coisinha para você. E esse nepotismo, como você falou, em relação à distribuição de cargos públicos, isso cria um monopólio para você. Você pode Sim. ver que assim sempre se reelege e sempre está ali e nunca mais larga o poder. Todos que estão lá nunca mais saíram. Sempre assim, só se o cara for muito ruim ou muito fraco para ele não poder ter uma recandidatação, assim, Reeleição. Uma reeleição. para ele não ter uma reeleição. Então, assim, isso é muito difícil. Porque o que acontece, depois que ele tá lá, assim, o leque é tão grande de assessorias que chega a ser absurda. O leque é tão grande de assessorias que você, depois que você entra a primeira vez, você monopoliza isso. Assim, se fosse monopolizar isso de uma maneira construtiva, de uma maneira que, vamos dizer, Guaratiba eleja um deputado estadual, ou Guaratiba eleja um vereador direto aqui, e que ele crie esse monopólio, mas que ele traga o recurso devido em relação a tudo para dentro de Guaratiba, onde ele seja justo, onde o eleitor dê o voto para ele, para que ele trabalhe para o eleitor, muita coisa vai mudar. Pode ter certeza que esse DH ele vai subir, esse ranking vai mudar muito em 4 anos de candidatura, tanto de um estadual quanto de um vereador. Gustavo, você é a favor da reeleição? Assim, são só dois. São 2 mandatos. 2 no mandatos. Caso, se for pra, Sim. Só para o executivo. Só para executivo. No caso, só pro executivo, no executivo. caso, Legislativo vai embora. 5, 6, 7, 7, 8. vai direto, Vai isso. direto. Então, assim, eu sou a favor da reeleição desde o momento que o cara que recebeu o voto, eleito, trabalha para o povo, porque é o correto. Ele recebe o voto, ele está ali a serviço do povo. Então, assim, se o povo se conscientizar e assim, só um pouquinho, entender um pouquinho da política e cobrar o devido voto que ele deu, porque eles vão para a urna esse ano. A gente vai votar para presidente, para Senado, para federal, para estadual, para governador. Então, assim, é diferente de uma eleição para prefeito e para vereador, né? É um âmbito mais... Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Você lembra, na eleição de 2022, quem foi o senador que você votou? Você lembra na eleição de 2022 quem foi o deputado federal que você votou? Quem são os senadores? Qual é o senador que defende a região da Zona Oeste? Qual é o deputado federal que defende a região da Zona Oeste hoje? Que traz pautas legislativas, que traz recursos de financiamento do BNDES, que traz recursos do Banco Mundial. Federal em Guaratiba eu nem conheço. Do Banco Também Mundial. Eu não conheço. Federal em Guaratiba, desculpa, eu não conheço o Federal de Guaratiba. Ô, Gustavo, o Banco Mundial, ele financia projetos, é uma empresa privada, e ela financia projetos de água e esgoto em várias regiões do Brasil inteiro. Eles financiam. Mas para isso tem uma série de coisas que precisa ser feita. Projeto, orçamento. São pessoas seríssimas trabalhando em prol do Brasil que não tem vez. Por quê? Porque, infelizmente, Guaratiba hoje é o maior curral eleitoral do município e talvez do estado. Sim. Por que o político nunca acaba com a seca do Nordeste? Porque ele depende Daquilo da pessoa. ali, daquela desgraça não ter daquele água. povo, ele depende da desgraça do povo para ele se reeleger. É a mesma coisa aqui. Porque como Os que ele vai nossos usar? políticos dependem da nossa desgraça aqui para poder Como continuar ele se vai fazer a perpetuando no moeda de poder. troca se ele resolver o problema da seca do Nordeste? E esse é o problema que Guaratiba tem enfrentado. Políticos, cara, eu perco até a paciência certas horas de falar, mas eu vou me controlar. Políticos com 5, 6 mandatos, políticos com 2 gabinetes, de pai, mãe, de filho, de irmão, de tudo. Nunca se importaram com a mobilidade urbana da Zona Oeste. Isso aí é fato. Nunca. Não só com a mobilidade urbana. Você vê que a gente tem vias que já passaram da hora de ser duplicada. Você vê vias que foram inauguradas, abertas, como a Estrada da Matriz aqui. Que é um exemplo. E veio só um tapa-buraco. Um exemplo não veio uma infraestrutura para receber o volume de carro que passa. É jogo rápido.
E aí eu vou tocar num assunto que eu queria que você falasse sobre isso. Ninguém nunca se importou com aquele nó, aquele inferno que é no centro de Santa Cruz. Aí bastou 2, 3 pessoas postarem um vídeo do nó e agora já apareceu até projeto de viaduto, já foram anunciar viaduto. Vereadores e deputados com 5, 6 mandatos, Magnata, que nunca se importaram, agora na eleição decidiram falar sobre mobilidade urbana em Santa Cruz. O que você acha disso? Você pode usar como exemplo a duplicação da via do BRT, pô. Ela para exatamente no Pingo d'Água. Do Pingo d'Água até Santa Cruz não tem duplicidade. Não tem. A via, o BRT anda numa via comum, pô. Você pode falar que a urbanização parou ali do Pingo d'Água para lá. Não tem a pista do BRT quando você passa do Pingo d'Água até Santa Cruz. Não tem, o BRT anda no meio da pista. Você pode se dizer por isso. Parece que a parte de cá é esquecida. Não estou falando só de Guaratiba, mas se você botar Sepitiba, Santa Cruz, toda a área aqui, tanto Campo Grande até deu uma desenvolvida como campanha política, que teve um mergulhão ou outro ali que o prefeito fez. Campo Grande é o maior bairro do município. Campo Grande tem uma alta concentração de empresas recolhendo impostos. E eles estão assustados porque a conversa que rola no meio dos empresários é já começar uma mobilização para emancipar Campo Grande do município. Sim. E eu não acho errado, não. Eu acho corretíssimo. Eu acho que a Zona Oeste, já que tiraram o bairro e Recreio da Zona Oeste, sim, e agora é a Zona Sudoeste, eu acho que a Zona Oeste ela já precisa começar a amadurecer essa ideia de emancipação. Porque talvez os nossos impostos, ficando aqui dentro do nosso futuro município, né, a gente vai ter uma prefeitura só da Zona Oeste, a gente vai ter uma Câmara Legislativa só da Zona Oeste, talvez as coisas comecem a andar em Guaratiba da forma que precisam ser entregues para o povo. Porque essa é a grande dificuldade dos caras entenderem. Campo Grande, pelo tamanho, pelo comércio e pela população, arrecada mais impostos que o Recreio, eu tenho certeza, não sei Barra, mas se pesquisar aí, bate tete a tete. Mas se você passar do túnel para lá e você ver a urbanização que existe, é outra cidade. Tá em outro local. Tá em outro local. Então, assim, atravessou o túnel, você tá... E não é emancipado, né? Faz parte do município. Recreio e Barra faz parte do município. Mas tem quem ali que cobre de verdade. Porque ali, se tiver qualquer coisa irregular, moram pessoas tem cobrança. Ali. Tem cobrança. Porque lá tem. Tem cobrança. Tem isso eu aqui, nem vejo a questão financeira, não. Sabe o que acontece? Eu vejo as pessoas mais politizadas. Não, Fabinho, tem a politização, mas também tem o poder aquisitivo. Você vê que ali, qualquer mancha que aparece na Bahia, lá na Lagoa de Jacarepaguá, o helicóptero tá voando em cima, tem gente denunciando. Qualquer mancha que aparece no mar, tem alguém denunciando, tem alguém entregando, sabe? E aqui? A Bahia Guaratiba, levantaram a hipótese, né, assim, politicagem. Essa que é a grande verdade. Levantaram-se a hipótese de criar um fundo estadual para arrecadar recursos para ser aplicado na Baía de Sepitiba. Eu quero dizer para você, meu amigo, que você ia ser roubado. E muito. Você ia ser roubado com esse imposto, porque ele nunca ia resolver o problema e pessoas e mais pessoas iam se perpetuando no poder com esse dinheiro. Por quê? A Lei 11.445 de 2007, ela diz que a responsabilidade da coleta, tratamento de esgoto, disposição do resíduo final e o tratamento e o recolhimento de resíduo sólido do lixo, que é a Conlube, é responsabilidade da prefeitura. E você lembra quando começou a estourar a tubulação aí direto da SEDAI, todo mundo ficando sem água? As páginas que a Prefeitura do Rio tem comprado, os influenciadores que a Prefeitura do Rio tem comprado, eles diziam que a atribuição da água é responsabilidade do Estado. Não. A responsabilidade é do município. Só que em 2008, o Eduardo Paes e o Sérgio Cabral firmaram um contrato terceirizando a responsabilidade para o Estado. Mas a lei federal diz que a responsabilidade é do município. Empurrar a bola, né? Empurrar a bola. Por quê? Porque aí começou a surgir as empresas que deveriam fazer a implantação da coleta de esgoto na Zona Oeste e no Rio de Janeiro. A princípio era a mesma empresa.
Só que nunca cumpriram o prazo de implantação do separador absoluto, que era o tubo que deveria passar na nossa porta e conduzir só o esgoto. Porque aquela galeria que está no meio lá, aquela manilha, ela é para conduzir só água de chuva. E essa água mistura tudo. E essa água de chuva... Eu vi a construção. E essa água de chuva ali, é a água que deveria ir para a Baía de Sepetiba. Água de chuva, caiu a chuva, ela cai no ralo, do ralo na galeria, e a Baía de Sepetiba, ela ia receber uma água limpa, no máximo com terra da rua. E aí, o que começou a fazer? Criar um novo contrato de interdependência das galerias de água pluvial. Essas empresas foram autorizadas a cometer um crime ambiental diariamente no Rio de Janeiro. Como? Ela pega o esgoto, joga dentro da galeria de água pluvial, e a galeria de água pluvial joga onde? Dentro da Baía de Sepetiba. Dentro da Baía de Sepetiba. Então, enquanto não acabar com isso, esse derramamento de esgoto, nunca vai ter solução esse assoreamento da Baía. Aí as pessoas... Acha que é só problema da lama. Aí sabe o que acontece? Pega esses influenciadorzinhos baratos e diz que o problema tá lá no porto de Sepetiba. Jogando pro outro. O problema não tá no porto, sabe por quê? Porque o minério, a água ia estar vermelha, não ia estar preta do jeito que tá. Esse é barro, esse é esgoto. O minério lá, ele é vermelho. Quando ele cai na água, tem vários vídeos no YouTube, se você pesquisar. A água fica vermelha, na cor do barro. Mas se fosse por isso, Fábio, e aqui Mangaratiba e a região do Mangaratiba e a Costa Verde inteira era para estar igual a Pedra e Sepetiba. Se fosse por isso, se fosse pelo minério que estivesse causando todo o mal aqui, que não deixa de causar, o minério causa um pouco. A gente pega um resquício, assim, mas não é um problema total. Assim, o meio ambiente, mas se fosse pelo minério, pela extração do minério, a Costa Verde inteira, se pegar ali Itacuruçá, Mangaratiba, até Angra ali, era para estar da maneira que Pedra de Guaratiba estava. Ou Sepetiba era para estar da mesma maneira. Sabe qual é o grande problema? A informação no Brasil ela é manipulada. Tá? Quando Crivella, péssimo gestor, péssimo prefeito, odeio ouvir a história de que Crivella um dia foi prefeito do Rio de Janeiro por 4 anos. Calma, Fábio. Odeio. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ele foi o maior cabo eleitoral da volta do Eduardo Paes à cena do crime. Essa é a grande verdade. Crivella tentou de todas as formas pegar o PAC, que era o Programa de Aceleração do Crescimento. Não conseguiu, né? Não conseguiu. Por quê? Porque o Rio de Janeiro devia milhões em obras inacabadas lá desde a época da Olimpíada. Federal, né? Desde a época da Olimpíada. No Jardim Maravilha, entregaram como fase 1 de obras, uma obra que estava inacabada, que era a obra que pegou ali aquele pedacinho ali do BRT, da CEMEG e veio descendo. E ela parou ali na beira do rio. Ali de dentro no Valão do Sena. É um canalzinho que deságua no Valão do Sena. E a outra parte ficou por fazer. Então o que a prefeitura fez com o dinheiro da SEDAI, que deveria ter sido destinado para locais onde ainda era ausente o serviço de saneamento básico e água? Uhum. Essa foi a finalidade de leiloarem a SEDAI. Foi para que fosse investido, porque as empresas não cumpriam os prazos de implantação do separador absoluto. E tem alguém para culpar, né? E tem que ter alguém para culpar. Essa que é a grande verdade. Você é comerciante dentro do Piraquê. Dentro do Piraquê tem um valãozinho ali, não tem? Tem. Um valãozinho que tem até o guarda-corpo, tudo bonitinho, sim, quando fizeram aquele pedacinho tem agora, tá feito agora, assim, o guarda-corpo foi feito na eleição passada. Um pedacinho. Então, mas lá mais aquela parte da capelinha ali, você percebe nitidamente. Tem uma estação de tratamento, lá no final da Rua da Capelinha, que ela só coleta o esgoto da Barro de Alarcão, que está na reta dela. Direto. Tem até uma manobra que fazem no final da rua ali, do lado da Regional da Pedra. Lá no final, tem um canteiro com registro onde eles fazem manobra. Passa ali. Por ali quase todo Por quê? Por que a manobra é feita ali? Porque a estação de tratamento não tem capacidade de tratar nem o esgoto que desce da Barro de Alarcão, por gravidade. E aí eles precisam fazer aquela manobra pro esgoto in natura e direto pro mar. In natura. Ao invés de ir
na estação de tratamento. E se você pega hoje, se você pegar qualquer hora do dia, naquele canal ali, você vai ver esgoto sendo despejado 24 horas. É um monte de tubo de 100 saindo na parede do rio. É mentira? Não. Ali próprio, dentro do valão que foi pavimentado ali no Vila Mar, você vê vários tubos de 100 na parede do... Tubo de 100 não é a obra. Porque eram as então colocou ali para poder fazer o quê? Despejar o quê? Águas pluviais? Não, água de esgoto. E a gente não tem uma política pública séria para tratar esgoto na nossa região. Não tem. O dinheiro que ia ser aprovado nessa lei, a grande verdade é que era para ser bancado, tá? Cachorrinho de político. Essa que é a grande verdade. Ia ser dinheiro público desviado, ia ser mais uma máquina de alimentar corrupto na região de Guaratiba, cara. A gente está trazendo tanto problema para você, né? Que isso, não. Você vai querer mesmo pegar, colocar a mão nesse arado aí para poder... Eu coloco, se o povo der o porque voto de você confiança teve uma quantidade de voto expressiva como vereador. Vereador, você uma sabe. campanha que eu falo assim, bem solitária, né? Que você Sim, não tem apoio de ninguém. Por você não ter tido apoio, você foi expressiva a sua quantidade de votos. Ainda mais quando você vem a primeira vez assim, você não tem recursos para poder fazer uma boa campanha e você luta contra um sistema muito grande, já monopolizado. Eu lutei numa campanha de vereadores contra as pessoas que já estavam ali, eu não vou citar nome, mas contra Ninguém te apadrinhou? Um caiado que é muito forte. Não, eu não tive padrinho nenhum. Assim meus padrinhos foram meus amigos, meus irmãos que me apoiaram, que brigaram comigo e estão comigo até hoje, que, assim, foram pra guerra literalmente. Esses votos são dados a ele, assim, ao meu nome, à minha integridade, ao meu trabalho aqui dentro da comunidade. Assim, hoje eu sou o Gustavo político, mas no passado eu era o Gustavo empresário, que cresci dentro de Guaratiba, que hoje sou empresário e que emprego dentro de Guaratiba, se eu não me engano, eu tenho de 35 a 40 funcionários, e todos esses 40 funcionários moram e residem em Guaratiba. Eu prezo muito pelo lado da empregabilidade, assim... Excelente, né? E foi uma campanha de muito aprendizado, posso dizer. Antes eu tinha um pensamento, Gustavo empresário, hoje em dia eu tenho um pensamento do lado da política. Passei a ter um leque de visão um pouco mais aberto. E assim, tô vindo de novo, dessa vez com uma cabeça totalmente diferente pro lado da política, com um conhecimento um pouco maior. E assim, eu acredito que vai ser uma campanha muito boa, porque dessa vez, eu acho que até posso falar que é um pouco mais fácil, porque não tem um concorrente. Igual eu acabei de perguntar ao meu amigo Fábio, quem foi o último candidato? Quem é o federal, o deputado federal de Guaratiba? Então não existe. E assim, mesmo que bata na trave, assim, eu entro na briga, entro pra ganhar, mesmo que bata na trave, a gente vai continuar com o trabalho, a gente vem em 2028 para vereador de novo e depois em 2030 a gente vem para estadual, a gente vai bater nessa tecla até o final. A intenção é furar essa bolha. Como eu estava conversando mais cedo aqui com o meu amigo Fábio, assim, se o povo se unir, a gente chega ao êxito. Porque, assim, a concorrência que eu falo, as pessoas que estão aqui hoje no poder, em Guaratiba, que tomaram isso aqui como monopólio, a intenção é dividir para ganhar. Porque assim, é dividir da maneira como assim, Gustavo, dividir. Dividir, cada área eu tenho uma representatividade. Cada área, eu vou falar, o Piraquê tem um representante que um dia levantou a bandeira pelo povo e hoje em dia ela faz parte da minha concorrência. Pedra de Guaratiba, tem um outro também que já veio, brigou, não vou falar nome. Se jogava até na frente do BRT. Que isso. Já não é mais seu aliado. Pedra de Guaratiba teve um outro também que veio, ele já veio a deputado uma vez, só que hoje em dia ele faz parte... Que eu vou dizer, claro, meu aliado diretamente, se for para vereança ou se for para o Estado, é diretamente o Caiado ou o Cláudio. Mas isso numa concorrência leal, para mim tá de boa. Porque todos que levantaram essa bandeira pularam para o outro lado. Então, assim, eu acho... Não, mas a concorrência é desleal. É isso que a gente está tentando... A concorrência realmente é desleal, mas vamos trabalhar para mudar isso aí. É isso que a gente está tentando fazer a população entender. Por que a concorrência é desleal? Olha só como é que a concorrência é desleal. Lá na Vilhena Alves, Rua Vilhena Alves, na reta da Pedra, um deputado federal, um deputado estadual e um grupo político do presidente da Câmara, senhor Carlos Caiado, foram lá com um papel, um croquisinho de uma rua, anunciando uma rua que seria feita toda a infraestrutura da rua. Correto. No papel, a gente não vê lá a galeria de água pluvial e nem vê o esgoto, claro, porque está enterrado debaixo do asfalto. Mas a gente vê a calçada, a gente vê o meio-fio, a gente vê o asfalto. Então, foram anunciar uma obra de infraestrutura.
Mas na hora de entregar para a população, entregaram uma obra sabor rua. Sabor urbanização. Sabor urbanização. É igual sabor né? picanha. Sabor urbanização, picanha. sabor gosto. asfalto, pode-se dizer assim. Gustavo, deixa eu te falar. Você já fez. Você já trabalhou com relevagem. Eu também já trabalhei com relevagem. Cara, e ajudou muito. Ajudou muito. Ajuda. Tem ruas hoje, lá no Maravilha, que eu fiz na campanha passada, que as pessoas não pisam mais na lama. Eram buracos enormes onde teu carro mergulhava e metade da roda era de lama. Tomei muita porrada de morador. Mas se você olhar os moradores que me deram porrada, todo mundo tinha um candidato. Depois cada um botou sua cara com seus candidatos. Então não era morador. Era uma oposição política àquilo que eu estava fazendo. Mas beneficiou muitos moradores. O que você fez, eu garanto para você que melhorou muito. A gente não fez aquilo que a gente queria, mas a gente fez aquilo que a gente pôde. E outra, sem mandato. Assim, sem cadeira, sem mandato, sem caneta, sem nada. A rua que o Fábio tá falando foi até que eu gravei um vídeo em relação à cobrança. É a rua Vilhena Alves. Assim, não quer dizer que a relevagem ela não vai melhorar, vai melhorar. A questão em relação à cobrança é que foi anunciada uma obra de urbanização. Assim, o nome já diz uma obra, não é uma... Então, foi anunciado uma obra... remédio ali, um paliativo. E aí a bomba explodiu por causa disso. E assim, a minha cobrança em relação a isso foi porque foi um atual deputado federal e foi o atual deputado estadual, que foi levar... Em nome de um presidente da Câmara. Em nome. As pessoas não sabem a força que tem um presidente de uma Câmara. É ele quem bota todo dia em pauta as votações. E assim, fizeram uma festa para anunciar a rua, e assim, o povo foi lá... Assim, usaram moradores. Vou te falar, a Lu, que é uma, assim... uma mulher espetacular que tá ali. Ela reside nessa rua, ela tem comércio nessa rua, e assim, usaram a mulher como influência ali, porque ela influencia bastante pessoas ali, para poder anunciar uma obra de pavimentação, urbanização, né? Botaram até uma foto 3D, fizeram um oba-oba, e depois entregar aqui. Vou deixando bem claro, não é hipocrisia, que se por acaso eu tiver recursos que eu possa levar essa relevagem para outro lugar, isso ajuda. Eu vou te dar um exemplo, porque eu visitei as casinhas e o ônibus não entra na comunidade que tem na Estrada da Pedra, que é conhecida como casinha, não entra justamente porque a via não tem condições. Então o ônibus da Liberdade não entra para poder buscar as crianças lá dentro, justamente por isso. Se tivesse uma relevagem lá, não estou cobrando muito, se tivesse uma relevagem, uma raspagem, da mesma maneira que foi feita nessa rua, na rua, o ônibus entraria e daria o acesso. Não vou ser hipócrita e falar assim, daqui a pouco eu tô levando uma relevagem, que é o que eu posso fazer, mas que vai trazer uma melhoria. A cobrança devida é porque foi prometido urbanização e levaram um assoreamento ali de asfalto, um pó de asfalto ali, uma enganação, pode-se dizer assim. Então, assim, tem que haver a cobrança ali que leva aquilo ali como uma pauta, que as pessoas acordem, que cobre. Não é é o mínimo. É o mínimo. Urbanização pelo imposto que a gente paga é o mínimo. Então aqui em Guaratiba não tem representatividade política nenhuma. Até porque, Gustavo, para fazer esse tipo de obra, eles teriam que fazer todo um sistema de esgoto, bueiro, galeria d'água, pluviais, tudo. E o que eles fizeram lá foi pegar um caminhão com raspa de asfalto, tacaram lá, espalharam, rolaram e tá aqui a obra pronta. Isso. Gente, que é isso? Isso é uma covardia. É uma enganação, né? Luciane, é uma covardia. Luciane, eu volto a repetir. É uma coisa que tira a pessoa do sufoco. Eu moro dentro do problema. Tira do sufoco, mas não resolve, Fabinho. Isso, eu concordo. Mas olha só, eu tive sentado na mesa, igual a gente está aqui, direto com o prefeito Eduardo Paz e o assessor dele é Edinho Frete. Eu fiz várias cobranças. Por quê? O Uber não entrava para pegar a mãezinha com a criança no colo doente. A pessoa tinha que andar até a Avenida Campo Mourão para poder pegar um Uber. Os carros de Mercado Livre, Shopee, as pessoas não conseguiam receber suas mercadorias. Eu entendo até. Então, as pessoas não conseguiam pegar. Então, o que aconteceu ali? Quando eu sentei ali, de frente para eles, foi para reclamar de que a região estava abandonada, mesmo tendo um órgão público, gerando 4 cargos ali, um de 7 mil, um de 4 mil e mais 2 funcionários públicos recebendo aditivo no seu salário, que nem trabalham na região. Hoje, esse órgão público completa 6 anos
E você não tem conquista nenhuma, você não tem trabalho nenhum desse órgão público pro povo. Então ali foi o quê? Emergencial, mas a conversa nossa era o quê? Acabar a eleição e vir as obras. Isso aí. Eu até entendo. Que é o que a gente precisa. Eu entendo. Mas o que acontece é que as pessoas fazem política em cima de mentira. Mas, Fábio... O Cláudio Caiado, em 2022, ele foi eleito com promessa de UPA. Eu vou falar aqui, Caiado foi eleito em 2020 e 2022. Foi 22 e 24. Né? 24 foi o Cláudio e 22 foi o Caiado. Já tinha essa história de UPA lá na eleição em 2022. Só que não tinham feito aquela papagaiada que fizeram em 24. Deu para você entender? Circularam na rede social, especularam próximo da eleição, e aí ficou aquela, vai ter UPA, vai ter UPA, vai ter UPA, vai ter... Eu lembro vai ter disso. UPA. Senta no colinho, bota no cavalinho e UPA. Assim, em 2024 já fizeram diferente, papagaiada mesmo, com dinheiro público. Telão, tenda, água mineral, para anunciar próximo da eleição uma UPA que nunca existiu, cara. Então, assim, é isso que tem que ter fim. Isso aí você vai, dona Luciane, vai até concordar comigo. Assim, a relevagem que é jogada traz uma certa melhoria? Sim. Traz uma certa melhoria. Só que se eu, Gustavo Magnata, eu sou um deputado federal, ou eu sou um deputado estadual, ou se eu sou o vereador representante da área, eu ficaria envergonhado de apresentar uma coisa legal. Assim, mesmo que fosse a minha assessoria, que apresentasse essa melhoria em meu nome. Ah, melhorou um pouquinho. Mas eu, como representante público, eu ficaria envergonhado em a pessoa fazer, assim, um cala-boca, pode-se dizer assim, para a população, porque prometeu algo e entregou o sabor, né? Como você disse. Sabor rua. Sim. Eu ficaria assim, eu como deputado, eu como representante público, eu ficaria envergonhado em apresentar um sabor daquele ali em meu nome. Como representante. Então, ô, Gustavo, o problema é que, porque o político não joga limpo? Ele deveria jogar limpo. Gente, não tenho condições de fazer obra aqui agora, então vou jogar esse pó de asfalto aqui para dar uma melhoria para a galera passar, não sujar o pé. De forma mas, legal. Futuramente, nós estamos com um projeto de colocar aqui uma rua legal, com esgoto, com tudo direitinho, para a galera pisar. Porra, para de mentira, cara. Para de enganar o povo. Tudo bem que tem muitos que gostam de ser enganado. Gostam porque eu acho que já colocaram até algum no bolso e gosta dessa coisa de troca-troca. Mas, poxa, eu vejo que a maioria não quer que isso aconteça. E se não dá para jogar limpo, não joga, porque quando você é cobrado, principalmente na rede social, ou então coloca a boca no trombone, aí aparece um monte de aspone para querer te sacanear e derrubar a tua vida. E os aspone que viviam falando mal dos caras, né? Os puxa-saco. E hoje tá todo mundo calado. Os puxa-saco de plantão, tudo levanta bandeira. Levanta bandeira por coisa certa. Agora, vou te falar, sabe, você puxa saco de plantão, sabe quando você vai se eleger por aqui? Nunca você não vai se eleger por aqui, nunca. Sabe por quê? Enquanto o podcast Guaratiba existir, você vai ter um opositor. É isso. Magnata, deixa eu te fazer uma pergunta. Ser honesto, abre uma licitação da rua. Isso! Você fala assim, ó, tô jogando esse... Não é feio, você tô jogando essa relevagem aqui, ó, não. mas eu tenho um pedido dessa rua aqui diretamente ao prefeito. Isso já foi levado e é a cobrança minha. Eu tô jogando isso aqui como melhoria, que é o recurso paliativo. O paliativo que eu tô jogando aqui para trazer uma certa melhoria, um sabor asfalto por enquanto, mas que traga pra tirar do sufoco. Pra tirar um pouquinho do sufoco, mas que ele apresente lá aqui, ó. Mas eu tenho um pedido dessa rua aqui, eu tô olhando por vocês. Eu mapeei tudo aqui, eu tenho um pedido diretamente ao prefeito que traga o mínimo, que é a urbanização e saneamento básico do povo. Só que nem isso aí é garantia, tá? A prefeitura tinha que entregar. Só que nem isso aí é garantia de que foi pedido lá a licitação, orçamento e tal. Por quê? Desde que saiu esse dinheiro da SEDAI, que o diário oficial aparece lá o nome do Jardim Maravilha. Licença, licitação, licença, licitação, licença, licitação, licença de obra, não sei o que, licença ambiental. Cara, e nunca sai nada. Porque Maravilha é um dos maiores nunca colégios. Vou fazer uma perguntinha boba pra você, Como Gustavo. que você acha que a gente muda isso na região de Guaratiba? Para as pessoas, né, que não sabem e não conhecem, né,
o que um deputado federal faz em Brasília? Fala aí pra gente. Assim, um deputado federal, ele trabalha com o legislativo, direto. Ele é responsável pela população e ele é responsável em criar lei e aprovar lei e fiscalizar o governo. Trabalha diretamente com isso. Qual governo que você fiscaliza lá como deputado federal? Eu, como deputado federal, assim, o deputado federal ele é representante diretamente do povo. Ele trabalha diretamente no legislativo. Ele trabalha para criações e aprovações da lei. Ele fiscaliza o governo federal. Governo federal. E o estadual, o nosso governo estadual. Não é? Então, como é que você se colocaria ali dentro, unindo o útil ao agradável como federal com o estadual aqui, pelo Rio de Janeiro, aqui, pela nossa localidade aqui da Zona Oeste, aqui de Guaratiba, dentro desse âmbito lá com o governo federal? Assim, eu bato sempre na pauta da representatividade política dentro do bairro. Lógico que eu, como deputado federal, eu não vou só abranger Guaratiba, eu estou em todo o município. É federal, todo né? o Rio de Janeiro. Então, todo o estado, pode-se dizer assim, estou em todo o estado. Então, assim, levando para o lado de Guaratiba, eu acho assim, minha campanha ela vai em cima de conscientização política, para que mude. Assim, como a gente estava conversando aqui, já se criou um monopólio que é muito difícil entrar. Então, quando você conscientiza a pessoa e a pessoa passa a pensar melhor em relação à cobrança, em relação a pesquisar mais a política, em relação a falar assim, cara, quanto tempo que Guaratiba está travado, quanto tempo que Guaratiba não anda para frente, como eu falei no início do vídeo aqui, Guaratiba politicamente é travado, porque não tem um representante. O dia que essa bolha for furada, o dia que o povo acordar, o dia que isso se quebrar, pode ter certeza que pessoas que estejam do meu lado, que estão me ajudando, a gente vai eleger um deputado. Se eu entrar como deputado federal, a gente vai eleger um estadual, a gente vai eleger um vereador daqui. E vamos cobrar severamente o governo do estado e o município. E assim, parcerias certas, como eu tô falando, como eu conversei Apoio, né? Apoio. Como eu falei com o Fábio, assim, ninguém vence sozinho. Sim. Então, assim, parcerias e alianças precisam ser formadas, mas tem que ser cobradas. Assim, o vereador, a função de um vereador é ele fiscalizar a obra da prefeitura e cobrar a prefeitura. Quando o vereador tem aliança diretamente com o prefeito, ele não vai bater no prefeito dele nunca. De jeito nenhum. Ele não vai criticar. Ele não vai criticar como é que eu vou bater no meu patrão? Cara, o estadual é a mesma coisa. Mas não existe isso. Sabendo que o patrão dele é o povo, não é o prefeito, não. Olha, eu sou o cara mais otimista em relação à política que vocês possam imaginar. Eu sou o cara que penso em que realmente uma hora alguém vai olhar pela gente, de que alguém sério vai realmente representar a gente. Mas tudo que a gente vê em Guaratiba é exatamente o contrário, sabe? Quando a gente... Vários aí que se levantaram. Guaratiba, eu amo uma reta, eu amo não sei o quê, eu só não sei o que lá. Colocam um capital político debaixo do braço. O que é o capital político? É o voto. Colocam lá 1.000, 2.000, 3.000 votos debaixo do braço e sentam na primeira cadeirinha que aparece uma oportunidade. Magnata, você veio candidato a primeira vez. Quando acabou a eleição, o que você fez? Continuou tocando seus negócios, não foi? Sim, lógico, dependo dele. Eu vim candidato 2 vezes, eu vim em 2022 e vim em 2024. Cara, nunca deixou de chegar proposta. Nunca deixou de chegar proposta para trabalhar com alguém. Mas você olha para o histórico dessas pessoas, você olha para o histórico legislativo, você olha para o histórico de atuação política na região, você vê que os caras não tem nada que você possa dizer assim, pô, esse cara... Ele tem um trabalhinho que eu acho que pode me entregar algo mais próximo daquilo que é o meu ideal. Não existe. Você vê que os caras são donos de um monte de gel. A rua ao lado da gel é de barro. É uma buraqueira tremenda, do lado do valor. Ao lado da gerência executiva é uma hipocrisia velada. É de barro. É mesmo. E os pontos de Guaratiba que recebem obra, eles são escolhidos a dedo para beneficiar grandes famílias da região
ligadas à política e muitas das vezes os terrenos que estão próximos àquelas áreas ali que vão ser beneficiadas são dos próprios políticos que estão eleitos aqui em Guaratiba. Eu gravei um vídeo aqui falando sobre a Estrada da Matriz. A Estrada da Matriz precária, porque assim, abriram 2 vias, né? São 2 vias agora. Mas só abriram as vias e não consertaram, porque não tem calçado, o povo anda na rua. Pô, muito buraco, tô cansado de... Olha, eu já tenho que consertar de novo a suspensão do pobre do meu Celta, O meu cara. também tá todo Pô, arrebentado. tá toda arrebentada as borrachas. Toda hora eu caio num buraco, cara. Eu saio de um, vou e caio no outro. A Estrada da Matriz não tem calçada. Eles abriram a parte de dentro, que é a parte de dentro que a população usava, né? Não tem calçada. Abriram as 2 vias ali, mas não fizeram uma urbanização, uma calçada. E tem espaço para calçada aí que não falta espaço, né? E assim, se você Não fizeram uma ciclovia, não fizeram uma calçada, não só fizeram. Mas sabe... Aqui, toma esse bebê aí e cuida. Mas sabe o que acontece, o Luciane, o Gustavo? Porque a gente não tem uma representatividade séria. Isso. Quando acabou a eleição de 2022, eu recebi um monte de proposta. Eu segui a minha vida trabalhando. Eu não fui trabalhar no gabinete de nenhum deputado, de nenhum candidato. Em 2024, quando acabou a eleição, eu não fui para assessorar nenhum candidato desse de Guaratiba. Eu continuei trabalhando até hoje. Eu nunca sentei num gabinete, eu nunca fui nomeado por um político da região. Sabe por quê? Porque o dia que eu estiver lá é para realmente representar o povo. Por quê? Eu posso mudar os meios de chegar no meu objetivo. Mas eu não posso mudar o meu caráter e a minha conduta para me chegar lá. Eu não posso esperar com que o político leve 10 anos para entregar uma obra dentro do Jardim Maravilha. Mas eu posso mudar de político para me chegar lá naquela obra. Sim, lógico. É normal, faz parte. E eu acho que o povo precisa entender isso, que a época de mentira chegou no limite pra gente aqui em Guaratiba. A rede social, a internet tá aí para isso, para poder expor a verdade. A rede social tá aí para poder expor de maneira clara o descaso público que existe aqui dentro de Guaratiba. E assim, essa situação precisa ser mudada, né? É o que eu te falei, a gente estava conversando aqui mais cedo em relação à conscientização política do povo. A cobrança não só no individual, a cobrança mútua. A cobrança de união. Eu tenho certeza que aquele cara que sair para trabalhar de manhã e pegar aquela rua ali depois de uma chuva esburacada, que chega no BRT com o sapato todo cheio de lama, porque o acesso ali, ó, a Estrada da Matriz, quando ela se une ali depois do valão, ela não tem calçada ali. Se você chover, você tem que andar no meio da pista. E assim, o povo quando começar a acordar e começar a gravar, e assim, seriamente, um repostar o do outro, falar assim, eu tô falando de Guaratiba aqui, população Guaratiba, e começar a cobrar severamente o órgão público, tanto o município quanto o estado, de maneira verdadeira, e que um apoie o outro, a pessoa passa a se interessar mais pelo lado político. Eu falei sobre isso, apoiar o coleguinha da tua rua. Que o seu voto, assim... Aí veio lá de fora e fala, tu é mimizento, hein, cara? Tu é mimizento? Eu sou mimizenta mesmo. Você tem que ser mimizento. Por quê? Se você reclama, te batem. Se você não reclama, você é omisso? Não tem jeito. Aí você vai fazer o quê? Ô Gustavo. Que entender que de verdade, assim, o voto faz a diferença, assim. A pessoa tem que votar com sabedoria. É ano eleitoreiro, assim, é um ano de eleição, que isso pode mudar a vida, tanto porque é um ano bem forte, que você vai escolher seu presidente, você vai escolher quem te representa. Então, assim, a pessoa pense, estude e analise para quem vai botar para nos defender lá. E 4 anos não passa tão rápido não, tá? Não, se falar que a situação do país está bem, se Guaratiba tá ruim e o país está mal, meu Deus do céu. Se isso aqui, se a situação de Guaratiba está bem, eu não sei o que é bem. Se a do país está bem, também não sei. Bairro, eu vou te falar, hein. Vão se decepcionar. Acho que é por isso que nunca fizeram, né? Assim, pegar uma empresa e contratar uma empresa para dar uma satisfação da população em relação à saúde, saneamento básico. Se fizer contratar uma empresa, igual faz a fiscalização. Não precisa nem um morador abrir a boca para falar, não, a empresa passar e vir nas ruas. Eu gostaria muito que fosse feita uma enquete, sabe? Isso. Assim, o que você acha dos representantes do seu local? Coloca aí na internet, gente. Coloca aí, ó. O que você acha do seu representante? Sem puxar saquismo, hein? Não vem puxar saco, não. Fala a verdade. E não vem com anônimo também. Puxar o perfil que anônimo já chega no comentário perdendo porque é puxar saco. Não vem com essa, não. Porque na hora do nervosismo, você pode esquecer e não tá comentando como anônimo, entrou teu nome, aí tu correu e apagou o comentário e já era que a galera já viu.
Então, comenta aí o que você acha do seu representante local aqui da região, na área da saúde, da educação, da conservação, de tudo aí. O que você acha da nossa política local? Coloca aí pra gente ver. Comente com argumento. É isso aí. Se for pra defender, bota um argumento bem claro. Plausível, que seja convincente. Eu tô até curioso pra poder escutar esse argumento. O cara que defender a política aqui, defender os representantes públicos aqui, eu tô curioso pra poder saber. Ô, Gustavo, deixa eu te falar uma coisa. Eu fico assustado com a política em Guaratiba. Por quê? Porque aqui tem um grande problema. Você trabalhar sério e trabalhar honesto, você não tem vez. Essa que é a grande verdade. É difícil. Ser justo e ser honesto é difícil. E aí eu vou te explicar por quê. Quando fizeram essa obra do BRT, que a gente pagou 2 vezes por ela, fizeram a primeira vez, ela afundou, aí fizeram a segunda vez, e a gente que pagou por essa obra. Sim. Tá? Fizeram ali o viaduto para os BRTs e fizeram ali, eliminaram os sinais do Mato Alto. Durante essas obras, haviam reuniões, mas a reunião não era aberta para o morador. A reunião não era aberta para uma liderança local séria. A liderança era de patotinha, de puxa-saco, nomeado por candidato. E aí, vamos lá. A gente tem dentro aqui do BRT do Mato Alto, uma curva que eu não sei se o engenheiro estava bêbado ou estava com sono, que eu acho que na hora que ele riscou ali o papel, saiu uma curva bem ali no trevo que vai para a Ilha de Guaratiba, e, meu irmão, aquela curva não faz sentido nenhum numa obra nova. Aquilo é um erro de projeto grosseiro, cara. Grosseiro. Mas como não tinha um representante de Guaratiba sério para reclamar, a curva do S do Sena, é bom que agora já tem até um autódromo ali, né? A curva já tá ali do Sena e agora o autódromo ali. Aí vai resolver os problemas de Guaratiba. Pronto, o autódromo resolveu o problema de Guaratiba. Que diga-se de passagem, né? Já está sendo construído, começaram as obras do autódromo. Só que vão tentar abraçar. O autódromo começou as obras. Só que vão tentar abraçar, dizendo que é prefeitura, que é fulano, que é ciclano. Aquilo é uma obra privada. Quem está financiando privada são as empresas, são as próprias equipes de Fórmula 1. Aquilo não vai ser um... É uma empresa privada que vai construir. É a empresa privada que vai construir e ele é bancado pelas equipes da Fórmula 1. Aquilo não é um investimento ele vai continuar do jeito que está, né? Olha só, o Fabinho, esse assunto, ele é muito amplo e a gente sabe onde é que ele vai parar porque ele vai chegar em alguém. E a gente vai... Porque nem todo mundo que mora em Guaratiba é otário, tá? E a gente sabe um pouquinho muito bem como funcionam as coisas aqui e que quando a gente começa a estudar um pouquinho de política, a gente começa a querer cavucar um pouquinho sobre a família de quem é quem e onde é que isso vai parar. A gente vai puxar de uma linha um fio e esse fio vai ter que ter um fim. E a gente vai voltar nesse assunto. Então, isso vai ter problema. Então é melhor a gente encerrar esse assunto e eu vou perguntar pro Gustavo uma coisinha. Deixa eu só concluir aqui, para você ver que você não... Eles erram e a gente não tem o direito de tentar olhar com seriedade por Guaratiba. Pontuei ali aquela curva que tem no BRT do Mato Alto. Aí, vamos mais à frente lá no BRT do Magaça. Meu irmão, todos os sinais que estavam no Mato Alto foram empurrados lá para o Magaça. Todos. Porque até onde não tinha sinal, passou a ter. O BRT do Magaça hoje tem um sinal antes de você chegar no BRT. Aí ele tem um sinal para você que vai entrar para o Magaça. Aí ele tem um sinal de quem sai do Magaça para quem vai para Barra. Sim. Que vai passar por trás do BRT. Aquele sinal, ok, ele deveria existir porque tem o trânsito que vai para o Pingo d'Água. Agora, o sinal que sai do Magaça para o Pingo d'Água, aquele sinal nunca existiu. E se você olhar aquela calçada ali, ela tem 6, 8 metros de largura. Sim. Era só continuar o projeto que tinha antigamente. Você vinha com aquela rua, né? Você tinha um acostamento ali para você fazer o alinhamento do seu carro,
continuar saindo, fazer o alinhamento do carro, olhar no retrovisor, se vir alguém, e seguir, entrar direto. Não tinha necessidade. Hoje tem um sinal, né, ali. E eu chamei. É um sinal até perigoso, né? E eu chamei o responsável pela 7 Rio da Zona Oeste para mostrar aquilo ali e mandar tirar aquele sinal. Sabe o que ele falou para mim? Isso aí é um erro de projeto e vai continuar. Porque se eu tirar esse sinal daí e quebrar essa calçada, as pessoas vão dizer na rede social que foi gasto de dinheiro público, que foi desperdício de dinheiro público. Mas a gente não tem pessoas que possam cobrar antes da coisa acontecer. Só depois que está pronto. Só depois que está pronto. Aí você vai mais à frente. Olha só, estou pontuando algumas coisas aqui que talvez tenha outras pessoas que vejam até mais do que eu estou vendo. Vai ter que fazer 10 horas de podcast para poder falar todo... Aí você vai... Aí eu pontuei um pra você ponto. ver, né? Aí eu pontuei um ponto no Mato Alto, pontuei um ponto no Magaça. Aí vamos lá para frente pro Pingo d'Água. Você agora tem que fazer o retorno ali, né? Entrar naquela ruazinha da floricultura para você poder sair pro Pingo d'Água. Beleza. Só que duplicaram a ida pra Reta da Pedra. Só que quem vem da Reta da Pedra tem um monte de condomínio e casa ali que agora a pessoa tem que dar a volta na rua da enfermeira, dar a volta de novo. Isso, não tem retorno nenhum. Cara, é surreal. Se você passar direto daquele retorno ali pra quem mora, tem que dar a volta. Engenharia do Rio de Janeiro. E a prefeitura? É engenharia de Guaratiba, porque no Recreio tem retorno em todos os postos de gasolina. E a prefeitura autorizou a construção de vários prédios ali na rua do BRT ali, pra dentro. Tem vários prédios ali dentro. Tem um mercado grande, tem prédios antes e tem moradores que já estão ali, ó. É porque aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Aqui pode tudo. Então a população, ela não é ouvida, cara. Só pontuou aqui 10% dos problemas, rapaziada. Podcast, 10 podcasts pra falar dos problemas. E aí minha pergunta pra você talvez seja a pergunta da Lu. Como que a gente resolve isso? Gustavo, você lá, quando você vai ser eleito, né? Cremos que sim. E vai ser cobrado pelo podcast também. Vai ser cobrado também. Mas eu tô aqui pra ser cobrado desde o momento que Porque nós não podemos cobrar as pessoas que vieram aqui e não foram candidatas a nada, né? Nós temos pessoas que vieram aqui, não eram candidatas. Mas se venderam, né? Não eram candidatas. Era o Pitbull e Virolesse. Então, nós tivemos aqui candidatos que não eram candidatos a nada, vieram só aqui fazer propaganda de cursos que ofereciam e depois nós fomos cobrados porque a pessoa virou um político, né? E nós não temos nada com isso. Beleza. Mas estamos aí para responder, entendeu? Aqui ninguém está escondido de ninguém e eu não tenho rabo preso com ninguém. Tanto que eu moro aqui há 28 anos, eu devo ao banco. A morador aqui eu não devo nada. Não. Então, eu te pergunto o seguinte, você em Brasília, havendo um conflito entre povo, a população que te elegeu e o partido político, quem você vai defender? Eu vou defender sempre quem é que me colocou lá. O partido não me colocou lá. Quem me colocou lá foi o povo. Então, assim, eu vou estar sempre do lado do povo. Para mim poder me manter lá, eu dependo do povo. Foi o povo que me colocou lá, então eu estou a favor do povo. Essa é, assim, eu sendo eleito, assim, eu sou pré-candidato a deputado federal. Eu sendo eleito, eu pretendo formar alianças para que o trabalho seja aplicado corretamente dentro do município, ou na verdade, assim, eu perdi a fala, mas tem que contar essa parte. No município não. Porque a gente porque você depois tu vai ter que Tudo contar bem. isso aí. Calma que a tua eleição de vereador já passou, agora é deputado federal, vambora. Porque aí eu tô falando pelo outro lado, você como deputado federal, você representa praticamente o país inteiro, né? Assim, você tá no legislativo e você fala em relação diretamente, você trata de aprovações e criações de leis, você tá ali para representar o povo e para fiscalizar e cobrar. Então, assim, eu falo pro povo, eu sendo eleito, vão estar muito bem representado por um homem íntegro, honesto e justo, temente a Deus, que está aqui botando a cara a tapa. Assim, desde o momento que eu me ponho como político, eu estou aqui para poder aceitar o elogio e a crítica. E a crítica, claro. É igual nós aqui do podcast Guaratiba. Estamos aqui para receber críticas construtivas, aquelas também que não são, porque nós somos um filtro. Faz parte. A gente vai pegar o que é bom, nós vamos trazer para nós. E o que não for bom, nós vamos fingir que nem ouvimos. Porque se você não... Tem pessoas que não vale nem você ouvir, que dirá receber um conselho dela. Não, lógico. Entendeu? Agora,
quando você parte de um princípio que você está disposto a dar sua cara a tapa falando dentro de um programa que a gente sabe, nós não temos 60 mil seguidores, mas temos 10 mil, e 10 mil é bastante coisa. Não, sim. E assim, nós fomos hackeados, Gustavo, por falar nisso, de passagem, né? Vou te fazer a pergunta e vou explicar o porquê, e aí você responde. Você teria coragem de bater de frente com o sistema para tentar promover, tentar aprovar uma lei que fosse de encontro aos interesses da Câmara e de políticos brasileiros? Sistema que você diz o quê? Sistema político. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Agora eu vou te explicar. Hoje, por mais que você seja um cara de caráter, por mais que você seja um cara sério, por mais que você seja um cara íntegro, os partidos políticos nunca vão dar uma legenda de governador ou de prefeito para você. Sim. Por quê? Eles precisam que lá seja colocado o safado. Por quê? É com o safado que vai acontecer as grandes negociatas. Só que isso tem prejudicado cada vez mais o nosso país. E aí, eu penso no seguinte: a gente só vai conseguir quebrar um pouco desse monopólio de safado assumindo mandatos executivos quando o Brasil começar a pensar em lançar candidaturas avulsas. Sim. Você, morador de Guaratiba, quer se lançar a candidato a deputado estadual. Você está vindo pela segunda vez. Você sabe que, meu irmão, a gente tem que cumprir uma série de tarefas, de exigências. A gente não pode bater nos candidatos que o partido lá vai coligar. Muitas das vezes, as legendas elas são fechadas antes. A gente não sabe com quem o partido vai coligar. E aí, depois que coliga, que tu fala, caraca, esse cara aqui no meu partido, não dá. Então, assim, você que é morador e pretende se lançar candidato, entraria no site do TSE, do Superior Tribunal Eleitoral, faria a tua pré-inscrição para candidato, o TSE distribuiria para os estados, para o TRE, né, para ele começar a filtrar e ver quem tem condições e ele avaliar de forma idônea quem pode vir candidato a governador, quem pode vir candidato a senador, quem pode vir candidato a deputado estadual, federal e vereador. Por quê? As coligações são partidárias. E quando envolve partido, vai aquela leva de gente que muitas das vezes não te representa em nada, que muitas das vezes não fez nada por você. E como a gente vai acabar com isso, Gustavo? Como que a gente consegue eleger pessoas sérias para representarem as nossas regiões se a gente depende de partido político para lançar essas candidaturas? Formando aliança com pessoas sérias, assim como a Luciane falou. Assim, 80% pode ser errado, ou 70% errado, mas tem aquela parte que é certa, que é correta. Então, assim, ninguém vai sozinho, Fábio, não tem como. Não tem como falar que eu vou salvar o mundo e levantar uma bandeira, que eu vou vir ali sozinho e vou contra um sistema enorme. Sim. Alianças precisam ser formadas. O partido ele pode ter 70 corruptos, mas tem 30% que faz o jus e faz o certo. Então, assim, o caminho certo se faz com pessoas certas. Sozinho, impossível. Sozinho não tem como eu encontro um sistema gigante. Mas aliança com pessoas certas, no caminho certo, você consegue... Mas o Romeu Zema, que foi governador de Minas Gerais, ele conseguiu governar, colocou Minas no eixo, e ele não tinha base eleitoral na Câmara. Na Câmara não tinha base eleitoral na LERJ. Por quê? Porque ele era um candidato do Novo. E o Novo nunca conseguiu fazer. O Novo tem essa bandeira. Só que, infelizmente, o Novo, a primeira vez que eu viria pelo Novo em 2020. O Novo tem essa bandeira de lançar candidaturas avulsas. O grande problema é que o Novo se desvirtua no meio do caminho e se torna igual aos outros. Porque faz associações. E você vê que é um partido que está em total decadência, cada vez caindo mais. E as pessoas que se elegem por lá, chega no final, o Novo tem esse projeto de somente 2 candidaturas. Você vem como vereador, você só pode vir 2 vezes pelo Novo. E aí o cara vem vereador,
entra e na próxima reeleição que ele ganha, no final, ao invés de ter que sair, ele pula de partido e continua no mandato. E continua eleito pela terceira vez. Os números de partidos diminuíram. Você sabe como é que a nominata de cada partido são montadas, né? A nominata de cada partido são montadas... Beneficiando filhos de políticos, filhos de caciques da política. Beneficiando quem... Por exemplo, se eu sou o dono do meu partido, eu tenho uma cogitação, um cálculo médio que eu vou ter 10 mil votos. Essa nominata, eu só vou montar ela para candidatos que têm abaixo de 10 mil, porque mesmo que eu não atinja... Você precisa fazer o coeficiente. O coeficiente, mesmo que eu não atinja a porcentagem correta de votos para entrar, os que estão abaixo de mim me dá esse direito e esse suporte. Então, assim, hoje em dia, eu estou te falando, é monopolizado porque é feito dessa maneira. Em Sepetiba foi feito dessa maneira. Em outros lugares são feitos dessa maneira. A nominata fala assim, ó, o partido tem um coeficiente ali que ele sabe exatamente, que a gente tem um cálculo, uma matemática absurda. Parece até que é um algoritmo. Tem deputado estadual esse ano que já comprou um partido. Que já tem. E que sabe... Comprou um partido para poder só para poder ir. Só para poder vir ser eleito. Vamos fazer hoje, esse ano, 4 cadeiras. A quinta a gente bota como um ponto de interrogação e deixa pro sorteio quem vai vir de baixo. Mas as 4 cadeiras do partido, eles já sabem quem é que vai estar eleito. Porque essa nominata ela é montada de acordo com o monopólio. Assim, não tem como, é um sistema muito forte. Mas assim, eu falo em Guaratiba. Vamos posicionar Guaratiba. Guaratiba, a população entre 150 mil pessoas e 112 mil votantes. A expectativa é que esse ano, com a população tendo aumentada, vai para 120 mil votantes. Beleza. Cara, o povo tem que conscientizar o voto. Só que Guaratiba nem pega Sepetiba, hein? Nem pega. O povo tem que se conscientizar, analisar um pouquinho e dar o voto de confiança à pessoa do bairro, a pessoa que ele acredita que vai fazer, a pessoa que é daqui e que ele vai ter aonde cobrar. Eu tô falando no meu caso, por exemplo, sou eleito em Guaratiba. Assim, minha vida como empresário dentro de Guaratiba, minha família mora em Guaratiba. Se eu sou eleito aqui, mesmo que eu me mude, que eu vou por segurança, vamos ser hipócritas, né? Mesmo que eu me mude, tiro minha família daqui, porque assim, eu vou ser um cara cobrado. Tanto pelo lado certo, mesmo que eu me mude, mas minha família daqui... Mas deputado federal tem que ir embora mesmo. Não, você vai morar em Brasília, não vai eu tô falando de modo geral. Assim, só não quero que te peguem com dinheiro na cueca, nem aí é de apartamento. Aí o podcast Guaratiba vai fazer o seu trabalho. Em cima de você. Deixa eu te fazer uma pergunta para finalizarmos, porque o cara tá doido. Já ultrapassamos até do nosso limite, né? Porque o papo tá tão bom, né? E assim, quero te dizer que você pode contar com esse espaço para poder trazer seus projetos para cá, divulgar como pré-candidato e também candidato a deputado federal. E eu quero saber de você se tem algum projeto de sua autoria que você queira lutar ali dentro do Congresso. Ou até pauta. Uma pauta. Animal, saneamento, saúde. Não precisa se comprometer para poder falar, hoje eu não tenho nada em mente. Vou acatar, mas não, assim, você tem alguma coisa? Dentro do Congresso, que eu, assim, primeira coisa, educação. Educação seria a primeira pauta. Educação, saúde. Seria as minhas 2 primeiras pautas que eu brigaria a ser. Porque educação, assim, no meu pensamento, é o que muda... A educação, tudo tá ligado à educação. Educação, o que preza a educação é o conhecimento, é a pessoa. Então, assim, tô levando pelo lado agora, como eu acabei de te falar em relação a conscientizar a pessoa ao voto, a pessoa estudar. Então, assim, educação é a primeira pauta. Educação. Sim. Até o governo atual, eu não queria falar sobre o governo, mas o governo atual descredibilizar a educação justamente por isso, em relação a ter o voto burro. Sim, quanto menos a população souber, claro, não tô falando que melhor. Eu sou de direita ou de esquerda. Sou de centro. Mas eu acho que a gente precisa se posicionar em relação. Não, beleza, eu sou assim. Já passou da hora da gente. Vamos deixar bem claro que eu sou de centro, não tô aqui para agradar um lado nem o outro. Eu prezo de centro. Eu prezo pelo lado do correto. Então, assim, para não ficar de um lado nem do outro. Não que eu concorde com tudo que a direita faz. Não que eu concorde com tudo que a esquerda faz. Então, assim, não tô de um lado nem do outro. Eu tô no posicionamento pelo lado correto. Eu concordo com o que eu acho, na minha opinião. Você tem as suas convicções. As minhas convicções. Então, eu acho que a minha pauta em relação a uma boa educação é onde o país vai seguir um caminho correto, vai seguir um caminho melhor. E saúde é o mínimo que o governo deveria oferecer. Porque tem outros países que a saúde é primordial. É primordial. Então, primordial. Assim... É a base de tudo, né? Eu vejo muitas pessoas falando, igual aqui mesmo no nosso país, né? Enaltecendo a China
porque lá tudo funciona. Olha a disciplina que o chinês tem, cara. Mesmo sendo comunista. Olha a disciplina que o governo impõe lá e eles obedecem, eles são disciplinados. Pô, vai falar isso para brasileiro que gosta de oba-oba? Vive na sacanagem, né? Que gosta do oba-oba? Isso aqui não funciona, cara. Distância do palco. Porque aqui não é sistema de governo chinês, é brasileiro. O nome te diz brasileiro. O Gustavo. Pejorativo. Assim, você abriu o teu coração e eu acho legal quando a conversa é franca. Você falou do teu coração de que a tua pauta seria educação. Mas eu acho que já passou da hora do Brasil, como um todo, pensar com mais seriedade no feminicídio. Eu tenho filha. Eu também tenho Eu sou filho de uma mãe, mulher. Todos nós fomos gerados por uma mulher. E as mulheres têm morrido diariamente no nosso país. Dentro das casas legislativas, no Congresso Federal, no Senado, existem mulheres eleitas que sequer levantam a voz a favor dessas mulheres que morrem diariamente. Porque a lei também não é severa, não é ser aplicada da maneira correta, né? Mas aí é onde entra o Congresso, é onde entra o Senado. Então, mas A assim, gente precisa começar a tratar de leis com mais seriedade. A gente precisa tratar a justiça com mais seriedade. E é esse cargo que você vai começar a pleitear esse ano, que precisa de pessoas que levantem essas pautas em favor das mulheres. Lógico. Hoje eu estou falando de mulher. Claro que existem várias pautas. Mas o que a gente vê atrocidades contra mulheres e crianças no nosso país é absurdo. As pessoas falam lá de Ilha de Marajó. A Ilha de Marajó está aqui do nosso lado. A Ilha de Marajó está aqui no Rio. Não está distante. Não está não. Está no Rio, está em São Paulo, está em Minas, está no Espírito Santo. Então, assim, e a gente precisa olhar para isso. Em relação a essa pauta, a lei precisa ser mais rigorosa e precisa ser aplicada de maneira certa. E o que eu bati na pauta em relação à educação, as crianças de hoje é o homem de amanhã. E a educação se aplica a isso. A pessoa, quando ela tem uma boa educação dentro de casa, é o futuro, pode-se dizer é o futuro. Então a pessoa, quando vem de uma educação, porque assim, você estuda, você vai até a sua puberdade, é o colégio. Ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Então você já sai dali, já quase para o mercado de trabalho, você já sai formado quase um homem do colégio. Então assim, se a pessoa tem uma boa educação, um bom caminho, que o homem de hoje, as crianças de hoje é o homem de amanhã, em relação a essa pauta que você está batendo, em relação ao feminicídio, em relação à agressão às mulheres. Então assim, a pauta da educação, ela começa e ela é primordial. Não que a pauta que você está impondo seja. Mas eu acho que a sua pauta agora, no momento, precisa de ter leis rigorosas para combater esse ato criminoso. Eu também sou filho de mãe, meu pai morreu, eu tinha 10 anos de idade, eu tenho 5 irmãos, sou o filho mais velho, e assim, não tive uma vida fácil. Minha mãe criou a gente até, assim, minha mãe criou com muito sufoco, eu venho de família humilde, assim, passei dificuldade sim na infância. Hoje em dia, graças a Deus, eu tenho uma vida melhor, posso dar para minha filha hoje o que eu nunca tive. Isso bem claro, mas cobro ela severamente, sim, porque hoje em dia, quando você dá tudo de mão beijada, ela não sabe o sacrifício, o valor. Então, hoje em dia, eu como empresário e a vida que eu tenho, mesmo eu dando tudo para ela, tento conscientizar ela que a vida não é fácil, fazer ela buscar porque assim, para as crianças de hoje em dia que tem tudo, não sabe dar valor às coisas. Porque não sabe como foi difícil conquistar aquilo. Então, assim, eu não vou te falar que foi ruim. Eu agradeço a vida difícil que eu tive, porque isso me moldou para ser quem eu sou hoje, entendeu? Em relação ao que você está falando, o feminicídio, isso são pessoas, são crianças que às vezes crescem vendo o pai fazendo, vendo crianças que não têm uma educação verdadeira e que quando cresce, comete os mesmos atos que vivenciou na infância. Eu vejo assim que Brasília vai ser só uma porta de entrada para você lutar por muitas coisas ali dentro. A sua pauta principal é a saúde e, por consequência, vem as demais, como o feminicídio, as outras leis que virão ali serem votadas. Espero que sejam feitas com muita coerência, porque você sabe que nós vivemos num país onde nós temos uma Constituição que ela é anulada.
Ela não maior, funciona. É uma das maiores constituições do mundo. E ela não funciona. Não funciona. Parece que pegaram e rasgaram aquilo ali e colocaram no banheiro público. É triste falar isso. Colocaram no banheiro público, onde todo mundo vai, arranca uma folha e faz uso dela. Porque não é colocado em prática. Não é aplicado como deveria ser. As nossas leis são as piores que tem. Porque se você aqui tem uma que te prende, tem uma ali na frente que tem uma brecha que te solta. Isso é muito ruim. Nós precisamos de coisas severas. Nós precisamos de princípios, essa é a verdade. O brasileiro hoje ele está sem princípios. Ele perdeu totalmente o temor de tudo. E, diante de tudo, o temor a Deus. Eu ouvi uma frase hoje do presidente de El Salvador, que era o país de maior criminalidade, de um índice de criminalidade maior do mundo, e hoje em dia é um dos países mais seguros. A frase que ele disse em relação ao país, ele falou: se existe o crime dentro do Estado, é porque ou o crime favorece o Estado, ou o Estado é conivente com o crime. E vice-versa. E vice-versa. Então, assim, o cara mudou o país, onde o país tinha uma criminalidade, era um dos piores países do mundo, o cara mudou. O presidente foi eleito, eu acho que agora foi recorde, se eu não me engano, com 92% dos votos. Então, assim, o cara mudou. Porque a frase dele ficou na minha cabeça. Se existe o crime, se existe a criminalidade dentro do Estado, é porque ou favorece o Estado, ou o Estado é conivente com o crime. Eu desejo a você, Gustavo, tudo de bom. E que Deus possa sempre te abençoar, te iluminar e que você busque bastante. Porque para estar ali, você sabe que não é fácil. A gente vê pelos debates, por outros podcasts mesmo, como é difícil a vida do político brasileiro honesto e certo e que quer fazer o certo. Sim. É difícil, você vai entrar num lugar onde você vai ter N oportunidades de se corromper, mas que você não perca a sua essência e lembre de onde você saiu e do que você foi para ali proposto a fazer e quem confiou em você aqui fora na hora de votar em você. Muito obrigado. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais como pré-candidato hoje e futuramente candidato para o nosso público do podcast Guaratiba. O Fábio vai falar um pouquinho depois e nós vamos finalizar. Assim, agradeço ao espaço. Assim, muito obrigado por estar aqui e dar voz. Até para eu não iria inicialmente anunciar a minha pré-candidatura, mas como vocês deixaram aberto, assim, fico grato pelo espaço. Muito obrigado ao podcast e assim, que futuramente, quando eu estiver lá, a gente vai pegar esse vídeo aqui de início, a gente vai colocar e vai falar assim, ó, tô aqui dando Luciane para poder honrar todas as palavras que no meu primeiro podcast, pode-se dizer. As suas palavras vão estar guardadas no meu coração. Muito obrigado a todo o povo que está nos assistindo. Esse aqui é o primeiro de muitos que virão. Amém. A gente bateu numa pauta aqui 10% de Guaratiba. Tem muito o que falar, hein? Tem muito o que cobrar. Muito. Fábio. Bom, eu gostaria de encerrar o podcast agradecendo ao Magnata, agradecendo o trabalho que o podcast Guaratiba vem realizando para a população de Guaratiba de uma forma geral e que essa conscientização vá além de Guaratiba, porque o que a gente está abordando aqui são coisas sérias. Mas a população precisa começar a abraçar. Acordar. A população precisa começar a entender que as pessoas que a gente acaba elegendo por voto amigo, por confiança, por uma palavrinha bonita ou um videozinho bonito, elas já não nos representam há muito tempo. Antigamente os políticos eram eleitos pelos projetos que eles apresentavam, pelas pautas, tanto é que a gente colocou aqui algumas pautas para você, para entender o que seria o seu futuro na política. E hoje, infelizmente, a gente não vê nenhum político fazendo campanha em cima de pautas, de bandeiras que ele vai levantar. O que a gente vê são takes, né? Aqueles videozinhos curtinhos, com musiquinhas cantando, e a pessoa vota porque aquele político ali botou uma musiquinha tão legal do Zeca Pagodinho, tão legal do Arlindo Cruz, aquele ali é tão bonitinho. Eu vejo as pessoas idolatrando o político, quando na verdade o político é um funcionário do povo, deveria trabalhar para o povo e precisa ser cobrado pelo povo. Correto. E essa cultura nossa de idolatrar político precisa ter fim, a gente precisa mudar, a vida precisa seguir, porque uma hora a gente não vai mais estar aqui e nossos filhos vão colher os frutos daquilo que a gente decidiu mudar
ou aceitou continuar. Ao invés de idolatrar, cobrar, né, Fábio? Isso aí. Gente, olha, eu quero deixar bem claro que tudo que foi falado aqui é de uma forma muito séria. E que, realmente, eu gostaria que vocês fossem lá no podcast Guaratiba, lá na página, e colocasse realmente o que vocês pensam sobre a política daqui da nossa região. Sobre os nossos representantes locais, sobre todos, sem esquecer nenhum. Pode ser até o seu pai que estiver fazendo um videozinho cobrando alguma coisa, fala o que você pensa dele se ele hoje fosse candidato a alguma coisa. Então, por favor, vamos levar a política mais a séria, porque o nosso país hoje está vivendo uma política de pão e circo, que tem palhaçada e o povo se vende por comida. Então, vamos deixar as coisas bem claras, vamos colocar as cartas na mesa, levar as coisas mais a sério, porque hoje eu já estou com 53 anos, daqui a algum tempo eu posso nem estar mais por aqui, mas eu tenho uma geração atrás de mim, ó, que tem 9, 10 e 4 anos, que vão estar aí, ó, esperando o que vai ser daqui para frente. E eu acredito que essas ferinhas sabem lutar. Será que o teu filho vai saber lutar? Será que eles vão saber colocar em prática a mão no arado para poder fazer alguma coisa? Então pense bastante. Vamos lá, gente. Um abraço. Chega da política pão com mortadela e com promessa de picanha que só te entregam abóbora. E vamos comer pão com mortadela, né? Tchau. Valeu.